Boa noite, pessoal. Estamos aqui presentes no primeiro episódio do Mercado SA. Eu estou com uma super convidada, que a gente já conhece há um tempo aqui do Mercado de Capitais, que é Renata Oliva Bateferro. Ela é vice-presidente do Conselho de Administração do IBRE, diretora de Relações com Investidores na Positivo Tecnologia, com passagens pelas áreas de RI da Track and Field, CSU, Smiles, Comgás e Unibanco. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Rafael? Prazer estar com vocês essa noite aqui. Obrigada pelo convite. Ótimo, ótimo. Vamos começar aqui. Eu já falei para ela nos bastidores que aqui é sem censura. O que ela tiver interesse, vou fazer as perguntas aqui, tem algumas polêmicas. Mas eu acho que vai ajudar muito quem está começando na profissão, quem quer galgar rapidamente ali com algumas dicas que a gente vai passar nesse episódio. Mas, antes de começar aqui, eu queria entender como é que você foi parar no mercado financeiro. Você já tem bastante tempo de casa. Imagino que naquela época não era uma escolha óbvia, como é hoje em dia, todo mundo quer ir para o mercado financeiro. Então, eu queria saber um pouco da sua história nesse sentido. Bom, assim, eu trabalho há 23 anos, né? Somente na área de relações com investidores, estou há 18. Então, contando um pouquinho do meu histórico, eu sou formada em administração de empresas pela FAP, cursei alguns cursos relacionados ao mercado financeiro de capitais pelo Profins e fiz MBA em finanças pelo INSPER. Então, toda essa formação financeira e as passagens que eu tive por diversas áreas, nos bancos que eu trabalhei no Citibank, trabalhei no Unibanco, trabalhei em corretora de valores, tudo isso foi me servindo como base para entrar na área de relações com investidores que eu estou hoje em dia. É muito interessante porque assim, não existe uma formação específica, né, para quem quer se desenvolver na área. Tanto que meu primeiro emprego foi numa corretora de valores. Naquela época eu tinha 19 anos, era pouco comum uma mulher trabalhar em mesa de operações, eu operava commodities, e aí foi meu primeiro contato com a área de mercado de capitais, e aí me apaixonei desde então. Então, desde o início, a gente vai se desenvolvendo, vai ganhando habilidades e vai passando realmente por diversas áreas que vão trazendo para a gente conhecimento e base, né, para a gente se desenvolvendo ao longo das carreiras. Então, hoje em dia, assim, não existe uma formação específica, né? Quando se fala como você chegou nessa área de RI, eu fiz administração, depois eu fiz MBA em finanças. A gente sabe que tem diversos profissionais, por exemplo, que cursam administração, engenheiros, advogados, que hoje atuam na área de relações com investidores. Porque o profissional de RI, ele é um generalista, mas com uma atuação muito especializada naquilo que ele faz. Então, bons conhecimentos são fundamentais em finanças, o societário também acaba sendo muito importante. Então, minha trajetória assim, foi essa ao longo desses 18 anos em relações com investidores. Eu acho que toda essa parte, a base de finanças, acabou sendo realmente primordial para acabar me desenvolvendo dentro da área de relações com investidores. E aí, por cada empresa que a gente vai passando, a gente vai vendo realmente dificuldades, acertos, erros, e vai com isso na prática colocando e crescendo por onde a gente vai passando. E me tira uma dúvida. Você falou que começou como trader, né? E a gente vê assim, filmes como Lobo de Wall Street e tal, que assim, uma dinâmica há 20 anos atrás, 18 anos, completamente diferente, o pessoal gritando no telefone. E você falou, né? Eu queria saber como é que foi quando você lidou com isso, alguma história engraçada, alguma curiosidade, o pessoal entender. Acho que o pessoal é muito Nutella hoje em dia, né? Todo mundo ficaria no tecladinho, mas como é que era no tempo bom, né? Não existia pregão eletrônico, né? A gente tinha que descer na bolsa. E eu entrei na corretora, devia ter uns 30 homens trabalhando. Eu fui a segunda mulher a entrar na corretora, eu tinha vergonha de ir ao banheiro, porque não tinha mulher naquela época trabalhando em mesa de operação. Então, é assim, uma situação super interessante, que eu realmente operava o dia inteiro, operava commodities, derivativos e etc., naquela balbúrdia, que é uma corretora, todo mundo com todos os telefones falando, mas foi uma baita escola para mim, foi super legal. E aí eu tinha que descer no pregão, eu tinha que falar com o meu operador, e nesse operador aquele monte de gente, eu tinha que descer com segurança. Segurança? Então, tinha segurança porque eu era mulher na época e era pouco comum você ver as mulheres ali nas rodas de pregão. Então, foi um período muito assim de aprendizado para mim. Assim, quem tem um pouco mais de idade sabe bem o que eu estou falando. Então, foi uma escola, assim, começar a trabalhar em corretora
naquela loucura e num período que era pouco comum você ter uma mulher trabalhando, principalmente como na mesa, né? Hoje em dia é bem comum. Sim. E quando você fala por segurança, mas é o quê? Porque para você chegar até o local, o pessoal te empurrava, tinha que ter alguém assim para abrir caminho, tipo, você o segurança de uma balada. Qual é o papel dele, assim, de segurança ali? Imagina assim, assiste o Lobo de Wall Street, você vai saber o que eu estou te falando. É assim, eram as rodas de pregão, então um operava dólar, outro derivativos, outro commodities, tudo junto, e daí você tinha os operadores ali dentro do pregão. Então era um tumulto, né? As pessoas passando, todo mundo gritando. Então, por uma questão de segurança, tinha uma pessoa sempre que me acompanhava quando eu precisava entrar dentro do pregão e falar com o meu operador na época. Não, legal. É um período que não existe mais, né? Hoje em dia está tudo pregão eletrônico, não existe mais aquela gritaria. Então, assim, foi uma época interessante. Muito. E legal, então assim, você começou como estagiária, como trader, aí começou no mercado financeiro. E aí, para mim, vendo de fora, mercado financeiro deveria ser uma novidade naquela época. Tá? Aí depois você migrou para RI. Então, eu quero saber assim, como é que foi essa mudança, como é que você caiu o RI. E depois, numa próxima pergunta, assim, quando você falava para as pessoas, o pessoal entendia o que era RI lá atrás? Ou era tipo, entendi, valeu? Pode começar na primeira e depois vai na segunda. Não, é assim, na verdade, a RI é uma profissão antiga, mas que não tinha talvez essa nomenclatura, né? Relações com investidores. Então, eu trabalhava em corretora, eu fui trabalhar no Citibank, eu trabalhei na área de crédito corporate, tudo isso foi formando a minha base que eu tenho hoje em dia. Então, aprendi a analisar balanços de grandes empresas. Aí migrei para outro banco, fui trabalhar no Unibanco na ocasião, trabalhava em small and middle na área de crédito. Dentro do Unibanco, fui para uma outra área de planejamento estratégico. Então, eu era 100% backup do RI ali. Então, foi o meu primeiro contato que eu comecei a ter com a área de relações com investidores. E aí, eu tenho, de repente, e eu acho que isso é um dos skills, né, que a área tem que ter, você tem que se comunicar. Então, eles identificaram essa questão do poder de comunicação e falaram, Renata, vai conversar com a área de RI, talvez, de repente, seja um perfil interessante você novamente passar para uma outra área, né? E dependendo de onde você trabalha, você tem a opção de ir escalando algumas diferentes áreas dentro da mesma empresa. Fui trabalhar no RI, o que era natural, porque eu trabalhava em planejamento estratégico, eu já fazia a base da informação que o RI iria apresentar, e aí me encantei com a área, foi uma grande escola para mim, na ocasião, o Unibanco, e acabou me dando toda essa habilidade, por onde eu fui passando, realmente implementar a formação da área, o que acontece, toda essa parte de conhecimento, entendeu? Você vai vivenciando, vai aprendendo, não existe uma formação específica, mas tudo isso permite com que você vá se desenvolvendo dentro da sua carreira de relações com investidores. E aí, claro, assim, não poderia deixar de falar aqui sobre o IBRE também, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Então, sou associada do IBRE há, acho que 15 anos, eu brinco, que às vezes eu não gosto de falar muita idade, mas assim, há muito tempo, e ele vai te apoiando também na tua formação como profissional, entendeu? Então, o combo disso tudo permite que você vá realmente se desenvolvendo. E a pergunta que eu te fiz, a segunda, né? O pessoal entendia, assim, numa roda de conversa. Oi, sou Renato, isso aqui eu trabalho com RI. O pessoal entendia o que era RI, você tinha que sempre explicar. Porque até hoje, que eu falo que eu tenho empresa de tecnologia para RI, pessoal, RI, eu falo até relações internacionais, né? Eles perguntam relações internacionais. Relações internacionais. A gente até publicou uma vaga para um cargo aqui na empresa, que era analista de sucesso para RI. E pessoal, a gente viu muito currículo de RI de relações internacionais. Então, queria saber como é que era essa sua experiência quando você fala para as pessoas. O que faz um RI, né? As pessoas perguntam, o que você faz? Eu falei, sou RI, mas o que é RI? Relações internacionais? Não, relações com investidores. Mas o que faz relações com investidores? Até as pessoas entenderem naquela época que relações com investidores você acabava sendo porta-voz oficial da companhia, você é responsável por fazer toda essa ponte entre o mercado, né, entre a companhia, o público externo, todos os investidores, acionistas, fornecedores, clientes, você acaba sendo realmente a ponte de comunicação entre todas as informações da companhia, de dentro para fora. E também é importante de fora para dentro, porque é nosso papel trazer para dentro da empresa
todo o feedback que a gente tem escutado, porque com base nisso, a administração ela vai realmente se coordenando da maneira como ela se posiciona, como ela atua. Então, o RI, ele foi, acho que ao longo dos anos, tomando um maior corpo para que as pessoas realmente tivessem conhecimento da importância dessa área e o que de fato fazia essa área dentro de uma empresa, principalmente nas empresas de capital aberto. E não é porque uma empresa de capital aberto que somente a de capital aberto vai ter um RI. A gente sabe de inúmeras empresas que hoje em dia, ou porque elas estão se preparando para abrir capital, ou porque elas já são melhores estruturadas, tem algumas empresas de capital aberto que também têm as áreas de relações com investidores. Porque, como eu falei, o RI também, além de ser uma comunicação para fora, mesmo numa empresa de capital fechado, é fundamental que o RI traga para dentro da companhia informações daquilo que o mercado tem enxergado ela. Então, acaba sendo primordial toda essa questão de saber navegar e, com base nisso, você acaba realmente desempenhando melhor sua função, você acaba trazendo feedback do mercado para as áreas internas da empresa, e a própria empresa ela precisa estar apta para receber essa informação e aplicar dentro de casa. Então, a área de RI ela foi tomando corpo, as pessoas foram entendendo melhor o que fazia realmente essa função, e eu acho que ao longo disso, hoje em dia, é muito comum, né? Você fala relações com investidores e o mercado já entende bem o que a gente faz. Entendi. Quando você contou para os seus pais, eles entenderam de cara ou demorou um pouquinho até perceber? Eu acho que foram entendendo assim, mas você meio que se confunde com marketing, né? Você é o marketing da empresa? Não, eu não sou o marketing. Eu sou a parte financeira, é como se fosse um marketing financeiro, relações públicas ali, só que o meu público, o quê? Que são investidores, são acionistas, são os principais stakeholders da empresa, do mercado como um todo. Perfeito, perfeito. É muito bom. Agora, assim, imagina que tem muita gente que está ouvindo que ingressou agora no mercado de RI, né, como um ARI, um analista de relações investidores, ou mesmo é um analista que está indo para coordenador. Eu queria saber de você quais são os pilares, características mais importantes que um profissional de RI, tanto técnicas como soft skills, que ele precisa saber para conseguir crescer na companhia. Perfeito. Então, assim, acho que o principal pilar da área de relações com investidores é a comunicação. Assim, quem não sabe se comunicar acaba não conseguindo navegar dentro da empresa. Então, é fundamental, óbvio, você ter as habilidades técnicas, você tem que ter conhecimento de finanças, você tem que ter essa questão de ter conhecimentos mínimos societários na área de relações com investidores, mas a comunicação, ela é a base de tudo. Você precisa saber navegar pelas diferentes áreas. Então, isso é uma das soft skills que a gente chama, né? É saber se relacionar com as demais pessoas, com as demais áreas. Tem todo um aspecto comportamental também, que é muito importante, ter inteligência emocional para enfrentar os períodos críticos que surgem, e a gente sabe que surge, e principalmente a cada divulgação de resultados, a gente sabe que o nível de estresse aumenta, a pressão aumenta, então saber se comunicar, saber navegar pelas diferentes áreas, ter essa parte de inteligência emocional, além das habilidades técnicas, acaba sendo um dos pontos principais como soft skills para o desenvolvimento de um profissional de relações com investidores. Entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, as habilidades técnicas, o conhecimento de finanças, o conhecimento de societário. Pelo que você falou, você fez o MBA em finanças, e você acha que grande parte desse conhecimento societário de finanças também veio pelo IBRE? Tem mais alguma outra forma que a pessoa pode se especializar? Então, na parte técnica, MBA, IBRE, tem mais alguma coisa que você sugeriria? Ou seria essas duas fontes? Eu acho que primeiro você tem que ter uma base, né? Uma base, por isso que eu te falei assim, não existe uma formação específica. Você pode fazer administração, você pode fazer direito, você tem que ter uma base, né? Geralmente o RI ele envolve conhecimento societário e conhecimento de finanças.
Inglês é fundamental, não precisava nem estar repetindo aqui, né? Você precisa, assim, a maioria das coisas que a gente faz em português e inglês, então você tem que também ter uma oratória boa, ter fluência na língua. Como que isso pode te ajudar, né? Se uma pessoa está perdida, por exemplo, ela quer entrar na área de relações com investidores, o que ela faz, de repente, para entrar e se desenvolver numa área de RI? Eu diria, vai ser social híbrido, porque o híbrido, ele apoia o profissional de relações com investidores. Como eu falei, eu estou com o híbrido faz pelo menos 15 anos, já fiz parte da diretoria, já fiz parte da vice-presidência executiva, hoje em dia, já fiz parte do conselho, hoje eu estou como vice-presidente do conselho de administração. E por quê? Porque a gente tem um olhar para a formação do profissional. Então, é uma entidade sem fins lucrativos, tem há 25 anos, né, que ela já existe, e o objetivo é valorizar o papel do profissional de relações com investidores no mercado de capitais. Então, com base nisso, a gente consegue orientar da maneira como a qual o profissional ele pode se desenvolver dentro da área. Toda a parte de suporte, de disclosure, toda essa parte de contribuição nas discussões técnicas com os órgãos oficiais, CVM, B3, tudo isso acaba permitindo e orientando o próprio profissional. E você falou muito de soft skills, que um dos mais importantes é comunicação, e derivado disso, tem que saber navegar dentro da companhia. Uma pessoa que é mais introspectiva, mais tímida, você não indicaria ela a área de relações com investidores, ou você acredita que também tem espaço, tem como desenvolver essa qualidade? Eu acho que tem espaço para todos, mas vai depender do teu objetivo também. Se você quer subir, de repente, ter um cargo, de repente, mais alto, com uma maior exposição, você tem que saber se comunicar. Se para você, de repente, você ficar mais no pano de fundo, planilhando, analisando, que é super legal também, tá? Montando os releases, montando as apresentações, não tem problema. Mas quando um investidor te ligar, você não pode simplesmente tremer na base e falar assim, fulano, atende para mim a ligação. Não, você tem que saber tratar, saber conduzir, de repente, aquela conversa, nem que você retorne depois. Então, não, assim, comunicação, ela acaba sendo primordial. Mas se uma pessoa mais introspectiva, eu acho que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, entendeu? E não necessariamente essa expansão toda é só para fora da empresa. Você tem que ser também, de repente, expansivo dentro. Então, saber conquistar uma área, saber se comunicar com aquela área, saber ligar numa controladoria e perguntar o que está acontecendo com aqueles números para realmente entender e trazer isso para o C-Level. Então, tudo isso acaba sendo importante, mas eu acho que existe realmente oportunidade para todos os tipos de perfil. Teve alguma vez, alguma história, que você sentiu frio na barriga na área de RI? Alguma coisa que... Tem várias. Conta uma pra gente, pessoal, que tá começando a carreira ou que quer entrar. O que esse friozinho é? Porque eu acho que tem muito mais a ver com soft skills do que o hard skills, esse friozinho, né? O frio, vou te falar o que é o frio. O frio é crescimento. É? Cada vez que eu precisei dar um passo, aquela coisa que você não consegue dormir, você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? É uma mudança de cadeira, de repente, você crescendo na tua carreira, é um IPO que você vai fazer. Tudo isso te faz crescer. Eu tenho 2 IPOs na minha carreira. Dá um super frio na barriga. Primeiro que você não sabe se o IPO vai para frente ou não vai. Primeiro que você não sabe como que vai ser a ancoragem daquele IPO. Segundo, você entra numa empresa e você não sabe se você está apta 100% a responder todas as perguntas do investidor após, quando você aperta o botão, porque é o seguinte, é muito legal ser RI, é muito legal você fazer um IPO, só que a vida começa após a abertura de capital da empresa. Então, apertou o botão, o mercado não quer saber se você tem conhecimento ou não, você já tem que sair entregando, respondendo e etc. Então, cada vez que você faz uma mudança, cada vez que você agrega uma área nova, isso te dá um frio na barriga. Cada vez que você tem uma divulgação de resultados, apesar de eu estou há 18 anos, tá? Fazendo divulgação de resultados. 18 anos, todo trimestre divulgando um resultado. Sempre dá um frio na barriga. Cara, eu entendo assim, porque a gente participa também da divulgação de resultado. Então,
eu que não estou do lado de vocês, eu fico com frio na barriga também. A gente faz muita divulgação, então assim, a gente fica nervoso pra caramba. Teve alguma situação específica que você possa compartilhar para o pessoal entender assim na sua pele? Poxa, quando eu fiz aquele IPO, que eu estava naquele momento, que, poxa, eu fiquei super nervosa e deu tudo certo, foi um sucesso e eu cresci como pessoa, como profissional. Eu não falaria que somente no IPO, tá? Eu me lembro quando eu precisei fazer o meu primeiro call de resultado sozinha. Deu um frio na barriga. E você acha que você não vai ser capaz, você acha que você não vai conseguir, você fica com medo das perguntas, você acha que ninguém vai participar. E aí, quando você olha a quantidade de pessoas participando, as perguntas interessantes, assim, aquele bicho 7 cabeças, parece que o mercado quer te engolir. E quando você consegue ver que você, com firmeza, consegue responder as perguntas, que o mercado te entende, você vai ganhando credibilidade, isso é fantástico, entendeu? Então, todo aquele frio na barriga que é natural, é super comum. E não somente para um IPO, tá? Isso é para todas as frentes que você atua. Você tem um Investor Day, você fica com receio das pessoas não virem, você tem uma assembleia, apesar de ser um dos pontos assim que o jurídico realmente atua muito próximo com você, é a tua responsabilidade também fazer com que a assembleia ocorra da melhor forma possível. Então, assim, eu acho que a área de relações com investidores ela é interessante por conta disso. Acho que por isso que eu estou há 18 anos, né? Não penso em sair, pelo contrário, eu penso em ir agregando novas áreas junto com a minha atividade principal, porque é dinâmico. Então, assim, é algo que não existe uma rotina. Você tem as suas questões básicas que você faz no seu dia a dia, que são as suas obrigações, mas cada evento novo é um frio na barriga e é algo que você supera e é algo que, assim, você fala, poxa, o mercado me enxergou dessa forma. Nossa, ganhei um prêmio. O feedback é muito rápido, né? Você divulgou, é muito rápido. No dia seguinte você já sabe se foi bem ou não, né? Não é que a coisa demora um mês e tal, um quarto, não. Divulgou amanhã, já sabe, já sai. Mas o mercado, as pessoas acham que é só glamour. O mercado não perdoa também se você erra. O mercado não perdoa se você, de repente, falou algo a mais que não deveria, se você colocou um comunicado errado, se você não soube responder uma pergunta da maneira como foi. Você pode até não ter aquela resposta completa, mas você volta e depois informa da melhor maneira. Agora, jamais informe algo errado, porque isso é a tua credibilidade, é a postura da empresa perante o mercado, entendeu? Então, assim, não é só glamour, não é só você falar para o mercado ser o porta-voz oficial. Isso é muito legal, mas tem que ter consistência naquilo que você fala, tem que ter coerência, porque uma vez que você perca a credibilidade, é muito difícil reconquistar, entendeu? Então, acho que a função de RI é um combo com diversos soft skills, habilidades técnicas, saber navegar, e por aí vai, Rafael. Legal, então assim, também não é só glamour, né? Entendo assim que a responsabilidade é muito grande. É muito grande. E dedicação também. Bastante. Você acredita que as horas de trabalho, o cronograma de RI, sobrecarrega às vezes o profissional que não está preparado para isso, não está acostumado com isso? Então, são fases na vida, né? São fases na vida em que eu já trabalhei 18 horas sem parar. Mas naquela época não era casada, não tinha filho, você se permite. Então, assim, toda divulgação de resultados, você pode ter certeza, você vai ter mais horas trabalhando. É normal, é natural. Você vai se planejando, principalmente quando o seu time é novo. Quando você está formando um time, até você entrar realmente no ritmo que você acredita que é o correto, às vezes você vai trabalhar um pouco mais. Eu procuro preservar o máximo possível a vida dos meus colaboradores. Então, 3 dias antes de uma divulgação de resultado, eu quero estar praticamente com o material fechado. Mas a gente sabe que são períodos, são fases, são gestões diferentes. Agora, sempre você vai ter uma carga a mais de trabalho. Às vezes você tem uma assembleia, você tem uma abertura de capital, você tem uma divulgação de resultados. Faz parte da área de relações com investidores. Perfeito, perfeito. E agora, assim, a gente falou um pouco de quem já entrou na área. Eu tenho muitos amigos, até fora da área de relações com investidores, que eu sou catequizador do RI, né?
Eu falo assim, ó, você está com dúvida que você vai fazer na sua carreira, tem duas opções. Ou você vira desenvolvedor, ou você vai para RI. Eu falo, tem duas opções. E, poxa, pessoa que se formou em engenharia agora, formou em direito, administração, nunca trabalhou no mercado financeiro, tá? Como é que ele procura emprego e como é que ele, ou mais, assim, como é que ele se recoloca também se ele tivesse em outra área e quer ir para a área de RI? Tem alguma dica para achar esses empregos, para ir bem na entrevista? O que você daria de dica para esse pessoal? Sabe que isso é uma pergunta que volta e meia as pessoas me fazem, porque às vezes elas falam, Renata, eu tô aqui, eu já trabalho na controladoria há tanto tempo, quero trabalhar no RI, o que eu faço? E aí, às vezes, as pessoas pensam, mas eu já sou coordenador, eu quero trabalhar no RI. Então, assim, primeira coisa, se você quer trabalhar no RI, é assim, não se preocupe em talvez dar um passo para trás, porque eu tenho certeza que se você se encontrar na área, você vai dar depois 2 passos para frente novamente. É natural. Então, assim, as pessoas não podem esperar somente cargo, né? Elas estão num determinado cargo. Estou falando em alguém que já é formado dentro da empresa, tá? Depois a gente pode chegar no estágio ou quem vai entrar pela primeira vez numa empresa. Então, se você não tem um conhecimento de RI, é muito difícil um gestor te colocar já dentro da área para tocar em determinado nível se você não tem um conhecimento básico da área. Então, você precisa aprender um pouco sobre aquilo. Tá? Então, assim, não tem, dá um passo para trás, você vai ter dar 3 para frente depois. Então, a pessoa tem que estar bastante ciente com isso. Aí tem que ter toda a formação, né? Tem Quando você fala dar um passo para trás, o que é isso especificamente? De repente, você é um superintendente, mas você tem um cargo de gerente. Não tenha medo, entendeu? Você vai, de repente, descer um nível hierárquico, mas você vai acabar se desenvolvendo numa área que, de repente, você se encontre melhor. E aí, como você já tem um conhecimento prévio, de repente, daquilo que você já fazia, pode ser que você dê 2 para frente lá. Pode ser que você se desenvolva e se coloque até melhor dentro da área de relações com investidores. Você tem que ter um conhecimento mínimo para ingressar dentro da área, a não ser que você, por exemplo, esteja ingressando dentro de uma área de relações com investidores. Então, você acabou de se formar, você quer uma oportunidade como um analista júnior, como um estagiário, e aí cabe a gente formar aquele profissional. O que eu não consigo hoje em dia é pegar, por exemplo, um gerente que não tem um conhecimento prévio da área para formar essa pessoa, porque eu preciso que ela seja meu braço direito e esquerdo ali para conduzir as atividades da área, entendeu? Por isso que eu falo assim, conhecimentos prévios são necessários para você entrar dentro da área. Agora, você fala assim, qual que é a dica, né, para você procurar um emprego, recolocação dentro de uma área de relações com investidores? Então, existem cursos preparatórios, você vai fazer um curso de finanças, você pode fazer um MBA em finanças, você pode se associar ao IBRE, como eu já te falei, o IBRE ele pode te ajudar na recolocação e na procura de emprego dentro da própria página do website do IBRE, tem uma página, tem um campo. Exatamente. Eu sou associado também, eu recebo toda semana vagas, e uma das diferenciais que está ali na vaga é a certificação do IBRE, né? Exato. Isso assim, é super importante, entendeu? Você acaba se posicionando por cima. Então, tem essa página específica que pode te ajudar na recolocação e procura de emprego. Um outro ponto que assim as pessoas falam assim, mas eu estou fora do mercado, né? Eu trabalhava numa área de relações com investidores e agora parei um tempo por alguma questão, por exemplo. O que eu faço? Eu falei assim, não pare de estudar, não pare. Por quê? Porque senão você acaba ficando ultrapassado no sentido de conhecimento, principalmente com relação às mudanças regulatórias. Então, o profissional de RI, ele pode até não estar atuando em determinada companhia, mas ele tem que sempre estar a postos sobre as mudanças regulatórias. Porque quando ele entrar na companhia, ele tem que ser capaz de orientar a empresa a se posicionar diante de determinados eventos. Então, se algum profissional, a minha dica é essa, né, também não estiver atuando naquele momento, é fundamental se manter atualizado. Vai fazer um curso, olhe, de repente, áreas correlacionadas, vai fazer, de repente, um curso de marketing para te ajudar no posicionamento. Marketing no sentido de seguinte, eu não estou falando para você marketear e fazer propagandas, não, mas o marketing é uma das áreas, inclusive, que eu já tive junto com o RI. Marketing institucional.
a comunicação da companhia como um todo. Não somente para o meu público de investidores, tem que saber se comunicar para os teus colaboradores, tem que saber se comunicar para os teus clientes, para os teus fornecedores. Se as pessoas dentro da companhia não estiverem sabendo vender a empresa entre elas, passa uma imagem muito ruim para o mercado. Então, assim, a área de RI, ela acaba abraçando toda a parte de comunicação, eu diria. Muitas das vezes, quando a gente faz um diagnóstico numa empresa, eu tenho que reposicioná-la, por exemplo, mas eu vou, além de olhar somente a minha comunicação com o meu público de investidores, eu vou olhar como o comercial está se posicionando, se o discurso dele está em linha com aquilo que tem que ser falado, se os meus colaboradores eles estão realmente com a imagem correta, se comunicando a respeito da empresa. Então, por isso que eu falo, é um marketing institucional. Vai fazer um curso de ESG, por exemplo, isso pode te ajudar, de repente, você entrar dentro de uma área de RI mais respaldado. O que a gente nota? Que, além da área de relações com investidores, a formação única em RI, ela tem se ampliado. Então, demais profissionais que têm outras formações, como, por exemplo, um curso específico de ESG, uma formação de ESG, né? A gente tá, o social, a governança, o ambiental, se fala muito hoje em dia. E isso acaba agregando muito da maneira como a empresa ela tem que se conduzir no seu dia a dia. Então, acho que são questões que vão permitindo com que esse profissional de relações com investidores ele seja um executivo mais completo para aquela atuação. Então, assim, deixa eu ver se ficou claro para mim. Então, primeira coisa, não tenha ego, esteja aberto a dar um passo para trás. Se você quer muito entrar naquela área, entendeu? Mas Renata, eu já sou superintendente aqui. Tudo bem, mas você não vai entrar como superintendente de uma área de relações com investidores se você não tem um conhecimento mínimo daquilo que tem que ser feito. As empresas têm budget, então não é assim que funciona, entendeu? Sim. A segundo ponto é, se você quiser se recolocar e você estiver fora por um tempo, continue estudando, não para. E o terceiro ponto que eu peguei é assim, não adianta você ficar só no seu ciclo de competência, que você já está acostumado. Você tem que sempre puxar uma coisa nova. ESG, marketing, finanças, tem que sempre continuar, que é muito ponto 2, né? Cada vez a barreira está mais alta, né? No final das contas, cada vez tem que estar... A barra vai subindo, né? A barra vai subindo. E quanto mais completo for esse profissional, mais habilidade você vai ter justamente para navegar e para enfrentar situações, de repente, que você se depara ali e fala, gente, como que eu vou sair dessa situação? Uma outra questão, por exemplo, relacionamento, né? Vai mantendo o teu ciclo de relacionamento com outros RIs também. É muito importante, porque daí você, por exemplo, você está com uma dificuldade ou você quer saber, você faz um benchmark com o mercado para saber como que outras empresas também estão fazendo ou estão saindo em determinadas situações. Networking acaba sendo fundamental. E é o que eu te falei, quando, por exemplo, eu entrei dentro da área de relações com investidores, o IBRE me permitiu esse networking. Então, que hoje em dia a gente está no período de pandemia, mas antes, assim, os encontros de relações com investidores, os eventos, os jantares de final de ano, e você troca figurinha com as pessoas, entendeu? Você quer saber o que as pessoas estão fazendo ali. E esse networking acaba te ajudando muito no teu desenvolvimento profissional. Não, isso é muito importante que você fala, porque assim, eu vejo, né, como prestador de serviço desse mercado, muitos profissionais que sempre estão publicando em revistas, que sempre estão divulgando alguma coisa no LinkedIn, que sempre estão botando a cara a tapa, eu vejo que a carreira deles, assim, cara, voa assim, muito mais, como se tivesse, se você não faz isso, você está andando de moto e chega um cara com uma BMW correndo do seu lado. E eu acho que faz muito sentido, não dá também para você ficar sem falar com ninguém, você tem que estar aberto, tem que falar, tem que fazer network, tem que mostrar seu trabalho. Perfeito, é o que meus pais sempre me falaram, quem não é visto, não é lembrado. Lembrado, verdade. Então, assim, participe de eventos, converse com demais RIs, troque contatos, isso só agrega, só tem a agregar, entendeu? E é o que eu te falo da comunicação, né? Não adianta você também, num evento, ficar o tempo inteiro ali de braço cruzado sem falar com ninguém.
você está se fechando no teu mundo. E uma área de relações com investidores é uma área que é uma área expansiva, é uma área que você precisa se comunicar, é uma área que existe muita troca de informação entre as pessoas. E quem acaba ganhando com tudo isso é o mercado de capitais, né? São os investidores. Sim. Tem muita gente que... Eu, por exemplo, quando era mais novo, eu tinha problema de fala. Eu falava muito errado. Só não entendi que eu falava, que minha língua era presa e tal. Sempre tive desde pequeno. E por me botar em situações difíceis, isso foi acabar me moldando, né? Então, às vezes, fazer networking, eu tinha essa dificuldade. Eu tinha muita vergonha de chegar para uma pessoa que eu não conhecia, muito da minha área. Oi, eu sou o Rafael, tudo bem? Trabalho aqui na TEM. Eu tinha muita vergonha. E não sei se também passou por isso, tem alguma dica de como quebrar esse gelo? Eu acho que é no dia a dia, assim, não existe algo, não existe uma receita de bolo, tá? Eu acho que é no dia a dia você enfrentando algumas situações, conversando com outras pessoas, pegando dicas. Não existe uma receita mágica, digamos assim, sabe? Eu acho que é muito na prática, você vivenciando e sabendo, de repente, contornar determinados aspectos. É se botar na situação, né? Se coloca na situação, como que você sairia? Como que você vai pedir ajuda? Não tem vergonha em pedir ajuda, entendeu? Para as pessoas, ninguém nasce sabendo tudo. Sim. E, Rendi, está chegando a 36 minutos. Vou fazer a última pergunta aqui. Que você falou até que essa daí era a mais interessante, o pessoal vai ter mais curiosidade. Quais são os obstáculos para quem trabalha na área de RI? Vamos lá, vou falar de novo esse assunto. Você fala, Renato, você sabe falar de comunicação, mas eu acho importante, né? Então, assim, finanças você tem que saber, conhecimento societário você tem que saber. Qual que é o grande obstáculo? A partir do momento que o RI é uma área estratégica, é uma área de comunicação, é uma área que vai conduzir a companhia como porta-voz oficial, essa parte de comunicação ela acaba sendo um dos pilares fundamentais da área. Quando a comunicação não flui, ela passa a ser um obstáculo. E aí a comunicação não é aquela questão de comunicação, a pessoa não tem uma boa oratória. Não, não é isso. É a comunicação interna. Se você não consegue navegar perante demais áreas da companhia, você tem que ter um relacionamento com o departamento de planejamento estratégico, controladoria, jurídico. Se você não tem um apoio dessas áreas, a comunicação não vai fluir. Então, você não vai conseguir, como RI, divulgar as informações essenciais ao mercado. Então, isso se torna o quê? Um obstáculo. Então, por isso que eu falo que a comunicação, mais uma vez, né? A comunicação é uma das principais funções que tem a área de relações com investidores. Cabe a nós divulgarmos as informações essenciais, como os resultados da companhia, demais fatores que poderão influenciar na tomada de decisão dos nossos acionistas e investidores. Mas, para a gente conseguir desempenhar bem essa função, é fundamental, e aí, mais uma vez eu falando, né, que a área de RI esteja bem integrada com as demais áreas da empresa. Finanças, jurídico, toda a parte executiva, você tem que saber navegar no C-level, porque uma vez a informação bloqueada, truncada, você não vai conseguir ter o feeling daquilo que está acontecendo dentro da companhia, você não vai conseguir levar para fora da empresa o que tem que ser falado, de fato, né? Então, acaba realmente sendo um dos grandes obstáculos. Pode falar. Agora ficou uma dúvida. A maior dificuldade da comunicação é quando você não tem acesso fácil à comunicação interna, fica muito difícil o trabalho da RI. Agora, onde está nesse caso negativo, onde a companhia está fechada, você não está conseguindo fluir na comunicação, o que o RI deve fazer? Procura outro emprego? Tem alguma coisa que você possa fazer para resolver esse problema? Eu acho que eu adoro pegar desafios, sabia? Eu acho que quando você está vendo que a comunicação está truncada, que você tem, de repente, um management que não entende como que é uma empresa de capital aberto, apesar dessa empresa ser de capital fechado, vai ensinar essas pessoas, vai mostrar a importância que é essa integração entre as áreas, a importância que você tem, de repente, de fazer relatórios internos contando para o management o que está acontecendo dentro da empresa.
Então, não é porque uma empresa é capital fechado que ela não precisa ter uma área de relações com investidores e uma área trazendo essas informações para o C-level da empresa. Então, isso acaba sendo uma oportunidade para o executivo, entendeu? E aí você consegue ajudar toda a companhia, de repente, fazer com que dentro dela os próprios colaboradores tenham um melhor conhecimento do trabalho deles. Então, por exemplo, se você pode fazer uma divulgação interna, você faz um release de resultados interno, é muito interessante você sentir que as pessoas que trabalham naquela empresa começam a ver o resultado do trabalho delas. Então, determinadas áreas falam assim, olha, eu consegui gerar esse resultado aqui. Você começa a conquistar as pessoas, você começa a mostrar, inclusive, para o management, o quão importante é a comunicação fluir ali entre as áreas. Então, acho que, assim, é um obstáculo, e quando não existe, de repente, é uma oportunidade para você mostrar e fazer a diferença ali dentro, entendeu? E você vai insistindo, você insiste um pouco, aí não vou te falar que você vai mudar de emprego, que foi o que você me falou, mas eu acho que você tem que testar bastante e tentar fazer com que as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente, com uma função estratégica e importante realmente para fazer com que a comunicação flua entre todos os departamentos. E também você parar para pensar, se a empresa, poxa, já tem uma área estruturada, já tem tudo funcionando, você fica menos relevante. Quando você é um agente de mudança ali, né, para resolver o problema, você ganha um destaque muito grande. Você está sendo muito importante para esse processo, né? Quando já está tudo funcionando, você é só mais um. Mas quando você é um agente de mudança, acho que faz uma diferença e até uma oportunidade em vez de ser um malefício, às vezes. Exatamente, por isso que eu falo assim, de que além de você trabalhar com essas informações, né, de dentro para fora da empresa, seja capital aberto ou fechado, assim, acho que é primordial o RI também ser capaz de dar o feedback externo para as áreas internas da empresa. É o que eu falo, assim, vamos descobrir quais são as dores do mercado para a gente conseguir trabalhá-las da melhor forma possível. Então, quando a empresa está apta, inclusive, a receber essas informações, ela consegue trabalhar dentro de casa aquilo que aflige o mercado e endereçar da melhor forma. Então, assim, quando essa comunicação flui também de dentro para fora, de fora para dentro, as decisões estratégicas são melhores tomadas, entendeu? E aí beneficia não só a empresa, mas o mercado como um todo. Você tem uma melhor comunicação com os teus investidores, com os teus acionistas, com os teus fornecedores, clientes, colaboradores. Flui, entendeu? Perfeito. Acho que a gente bateu um papo legal aqui, passando por bastante coisa. A gente está tentando fazer episódios mais concisos, agora no começo, até para validar. Eu queria agora pedir para você deixar suas redes sociais, e-mail, para alguém que está começando, tem alguma dúvida sobre carreira, quer conhecer mais sobre o IBRE, como é que o pessoal entra em contato com você? Gente, vai ser um prazer quem quiser falar comigo. Assim, uma área que eu sou apaixonada. Estou há 18 anos na área de relações com investidores. O que precisarem, tiverem de dúvidas, o que eu puder apoiar no desenvolvimento da carreira, vocês podem me mandar uma mensagem através do LinkedIn, me procurem lá, Renata Oliva Bateferro, e vai ser um prazer a gente bater um papo, introduzir vocês para o IBRE também. Tenho certeza que o próprio IBRE vai conseguir orientar também da melhor forma possível para a carreira de relações com investidores deslanchar. Bate ferro com 2 T's, né, Renata? Bate ferro com 2 T's. Perfeito. Pessoal, esse foi o primeiro episódio. A gente deve estar lançando aqui o próximo episódio já também. E, poxa, obrigado por terem assistido. Foi um prazer, Rafael, estar com vocês aqui. Espero ter ajudado um pouco as pessoas a saberem mais como navegar dentro de uma área de relações com investidores. Não é só glamour, mas é muito gostoso, entendeu? E é uma área que a gente realmente carrega, nos dando habilidades para navegar em diversos departamentos e diversas questões profissionais. Fechado.